falar um pouco da implementação do teste DNA HPV no tratamento do câncer de colo de útero, mais especificamente, falando sobre as vantagens desse teste e os desafios na prática clínica. Essa incorporação do teste DNA HPV no Brasil não é um movimento isolado. Ele seguiu a tendência mundial que já vinha acontecendo com base em estudos em curso nos países europeus que levaram a OMS a fazer uma chamada operação para a eliminação do câncer do colo do útero em maio de 2018. Essa foi o lançamento da estratégia global para acelerar a eliminação do câncer do colo do útero, lançado em 17 de novembro de 2020. A estratégia recomenda-se que os países busquem atingir 90% das meninas até os 15 anos com a vacinação contra o HPV, que 70% das mulheres sejam rastreadas com um teste de alta performance, no caso, o teste de HPV, e que 90% das mulheres identificadas no rastreamento recebam o tratamento adequado. Mundial foi a publicação das diretrizes da OMS para rastreamento e tratamento das lesões precursoras para a prevenção do câncer do colo do útero em 2021. Essa diretriz traz recomendações baseadas em evidências para que os países possam adaptá-las aos seus contextos epidemiológicos, culturais e econômicos. As ações decorreram dessa chamada operação no âmbito dos países e organizações não governamentais. O processo de incorporação dos testes de HPV tem início antes da pandemia de Covid-19, mas fez uma pausa durante esse período. O processo foi retomado em 2021 com a criação de uma Câmara Técnica Assessora do Ministério da Saúde, tendo como participantes representantes do próprio Ministério, INCA, CONAS, CONASENS, COPAS, representantes da sociedade civil e pesquisadores com afinidade ao tema. O resultado dessa Câmara Técnica foi a nota técnica conjunta do INCA, SAPS, SAES, solicitando a incorporação do teste de HPV no rastreamento. O marco seguinte foi uma demanda da SAES ao DEGIT, que encaminhou ao INCA, para a elaboração de um relatório que avaliasse as evidências sobre eficácia, efetividade, segurança, custo-efetividade e impacto orçamentário. O relatório de recomendação foi apresentado à Comitec em dezembro de 2023, sendo colocado em consulta pública e tendo sua versão final aprovada em março de 2024. O relatório de recomendação 878 concluiu pela incorporação dos testes moleculares para a detecção de HPV oncogênico pela técnica de PCR, que permite a genotipagem parcial ou estendida. A genotipagem funciona como uma triagem das mulheres positivas, permitindo separar quem tem maior risco de ser portador de uma lesão precursora ou câncer inicial e, portanto, quem deve ser encaminhado para a colposcopia. O parecer final ressaltou as vantagens de maior sensibilidade do teste e a possibilidade de autocoleta das amostras. E finalizou que os testes moleculares devem ser oferecidos num contexto de rastreamento organizado, que é o que assegura a melhor relação custo-efetividade. No nosso processo de incorporação, o relatório 878 ressalta as melhores evidências disponíveis na literatura, das quais aqui destaco a sensibilidade 37% maior do teste em relação à sorologia. Em função dessa maior sensibilidade, a probabilidade de detecção de 23 com apenas um teste é 50% maior do que a sorologia. Estudos que seguiram mulheres rastreadas com teste de DNA-HPV identificaram uma mortalidade 41% menor, e ensaios clínicos com segmento de até 8 anos indicaram uma incidência de câncer de cerca de 40% menor nas mulheres rastreadas com o teste de HPV. Já que falamos das diferenças de custo e de efetividade entre o rastreamento oportunístico e organizado, gostaria de chamar a atenção para a diferença fundamental para que o modelo de rastreamento possa se dizer realmente organizado. A grande diferença está em que, enquanto o rastreamento oportunístico o teste é solicitado para um paciente o rastreamento organizado deve ser feito um convite sistemático da população-alvo e garantindo o seguimento dos casos positivos. Essa é a estratégia que tem se mostrado mais efetiva em respeitar as recomendações de faixa etária e periodicidade, além de garantir a adesão ao rastreamento. No Brasil, esses convites poderão ser feitos pelos agentes de saúde ou por meio de aplicativos para celular. Quais países já incorporaram o teste HPV no rastreamento? Até 2020, entre 139 países que realizaram rastreamento do câncer de colo do útero,
48%, 35% já haviam adotado ou estavam em transição para o rastreamento baseado em testes de HPV. Os resultados do projeto, agora programa, que considera um marco no processo de transição do rastreamento no Brasil. Certamente os autores, todos do campo, são as melhores pessoas para falar deste trabalho, mas em síntese, expõe os resultados da primeira rodada, primeiros 5 anos de rastreamento com teste de HPV em Indaiatuba, município de São Paulo, vizinho a Campinas. Os dados apresentados neste artigo, comparando o período de outubro de 2017 a setembro de 2022, com os 5 anos anteriores, em que o rastreamento era citológico e oportunista, mostra que o teste foi negativo em 87% das mulheres, enquanto a citologia foi negativa em 98,6% das mulheres rastreadas. Em consequência da maior sensibilidade, o percentual de referência para colposcopias quadruplicou, mas em termos de diagnósticos, foram feitos 3 vezes mais diagnósticos de 3, 60% mais de cânceres, a maioria em estágio 1. O rastreamento organizado também é responsável por esses resultados, já que 99% dos testes foram feitos na faixa etária recomendada e uma cobertura de quase 80% excluindo o período da pandemia. Essa maior adesão às recomendações de periodicidade e faixa etária é o que garante chegar a mulheres subrastreadas e detectar doença em estágio inicial, anos antes de terem sintomas. No processo de incorporação do teste no rastreamento no Brasil, a mesma portaria que tornou público o relatório de recomendação da Conitec estabeleceu um prazo de 6 meses para a atualização das diretrizes brasileiras. Coube então ao INCA a gestão do processo de atualização dessas diretrizes, que se iniciou em seguida. Para isso, foram convidados todos os participantes dos processos anteriores, além de representantes do Ministério da Saúde, da OPAS e organizações não governamentais, que puderam sugerir novos nomes e questões a serem respondidas. Nesse processo, resultou a participação de 81 profissionais de todo o país, representando 35 instituições. A seguir, o grupo elaborador identificou as recomendações da OMS que deveriam ser adaptadas e consolidou as novas questões que deveriam ser respondidas. Foram 11 reuniões semanais para apresentação de evidências, debate e proposição de recomendações entre junho e julho deste ano. Por fim, como nenhuma diretriz deve ser imposta, as proposições do grupo elaborador foram disponibilizadas aos demais participantes no período de 15 e 31 de julho e debatidas em 2 painéis em agosto de 2024. O texto resultante foi consolidado e submetido à Conitec. Aprovado naquela instância foi a consulta pública no período de novembro a dezembro de 2024 e o texto final foi aprovado pela Conitec em fevereiro de 2025. O texto final foi publicado em uma forma de portaria em julho de 2025. Agora, as recomendações que considero mais importantes no sentido de implicarem mudanças de prática. A primeira é que recomenda o uso do teste de HPV oncogênico com genotipadagem parcial ou estendida. Ressalto que não há qualquer valor para a identificação de mulheres em risco de terem uma lesão precursora ou câncer inicial a pesquisa de tipo não oncogênico. Também a Conitec, ao aprovar o uso da genotipagem parcial estendida, deixou de fora algumas tecnologias como a captura híbrida. O objetivo é que mesmo o exame de rastreamento já faça uma triagem baseada em risco de uma mulher ser portadora de uma lesão precursora ou câncer inicial em função do tipo viral presente. A recomendação que pode surpreender muitas pessoas é a que orienta a não realização do proteste. Amplamente utilizado nos Estados Unidos e alguns países que seguem suas recomendações, essa estratégia não se mostra custo-efetiva. A justificativa é que o teste de HPV congênito é tão mais sensível que a citologia que o desempenho é semelhante com ou sem este outro exame. Assim, sua realização sistemática representa desperdício de recursos. Outras recomendações que foram objeto de muita discussão foram as relativas à idade de início do rastreamento. Apesar de um nível de evidência menor, foi deliberado pelo início aos 25 anos com o teste de HPV oncogênico. Essa recomendação foi baseada em modelagem na qual ficou claro que o benefício do uso do teste a partir dessa idade supera os riscos. Por outro lado, deliberamos que se o teste for realizado antes dos 25 anos, seu resultado deve ser desconsiderado, pois quase certamente identificará jovens com infecções transitórias, podendo levar a procedimentos desnecessários ou até maléficos. Aqui
vale a máxima de que resfriar antes dos 25 anos traz mais malefícios do que benefícios. Essa recomendação também serve para interromper o mau uso da cirurgia para diagnóstico de infecções, o que não é sua finalidade maior. A discussão importante se deu em torno da idade de interrupção do rastreamento, definida em 60 anos. Aqui vale lembrar que, como o teste é muito sensível, seu valor preditivo negativo, isto é, a probabilidade de não haver uma lesão precursora ou câncer inicial, é muito alta, próxima a 99%, quando negativo, conferindo segurança pelos próximos 5 a 10 anos, tornando essa recomendação equivalente à anterior, de interromper aos 65 anos, quando o teste era citologia. Em relação à periodicidade, após um teste de DNA-HPV negativo, deve ser repetido a cada 5 anos. A realização em intervalos menores, assim como o coteste, só onera o sistema ou as mulheres, no caso da medicina suplementar, sem aumentar a segurança. E temos as recomendações de encaminhamento para a colposcopia. Deve ser encaminhadas para a colposcopia todas as mulheres com 25 anos ou mais, em que o teste mostre a presença de DNA-HPV 16 ou 18. O risco de presença de uma lesão precursora ou câncer inicial nesta situação é de quase 20%, indicando encaminhamento imediato. Já na presença de outros tipos de HPV oncogênico, diferentes de 16 e 18, esse risco é bem menor, e nesse caso deve-se considerar a citologia reflexa. É considerada reflexa a citologia realizada na mesma amostra utilizada para o teste molecular. O laboratório, quando detectar os tipos diferentes de 16 e 18, já deve realizar e informar o resultado da citologia, independente de pedido médico. Se a citologia estiver alterada, o risco de doença passa a ser maior e a colposcopia deve ser indicada. Se a citologia reflexa estiver negativa ou se a colposcopia não confirmar a doença, o recomendável é que sua mulher repita o teste em 1 ano. Aqui aproveito para ressaltar o maior valor da citologia, funcionando como uma segunda triagem de mulheres positivas para o HPV. Ela deixa de ser um exame de rastreamento e passa a ser um exame que, no caso de ser negativo, implica um risco de doença em torno de 5%, postergando a necessidade de colposcopia. Agora, a implementação implica também desafios. Em geral, os desafios para a implementação de providências públicas envolvem falta de acesso, limitação de recursos, falta de conhecimento e questões logísticas. Para levantar esses desafios, eu solicitei uma inteligência artificial, a AI, que fizesse uma revisão sistemática de tudo que havia publicado relacionado a esse tema. Eu fiz uma adaptação e aproveitei o que eu achava aplicável ao contexto brasileiro e ressalto aqui os desafios relacionados à falta de conhecimento. Primeiro, da falta de conhecimento das vantagens do testes moleculares frente à citologia. Segundo, quanto aos objetivos do rastreamento. Uma mulher que acha que o rastreamento serve para identificar infecções não conhece o objetivo real do rastreamento. Há uma desconfiança também em relação aos intervalos maiores entre os testes e a faixa etária recomendada. Também há muito desconhecimento relacionado ao significado dos resultados do teste e ainda há um uso inadequado da citologia, como, por exemplo, junto com o teste no que configura o coteste. Entre os desafios facilitadores organizacionais, menciono aqui o desafio de implementar o rastreamento organizado. Sem isso, o teste não será custo-efetivo. Os laboratórios acusam que é um processo mais simples do que a citologia. Um facilitador é aproveitar o parque de PCR que foi adquirido para enfrentamento à pandemia de Covid-19 e a possibilidade de ampliar o acesso, com o rastrear e tratar ou rastrear, triar e tratar, utilizando testes point of care que permitem identificação das mulheres em risco e no mesmo dia já fazer o tratamento ou uma colposcopia portátil em campo e fazer o tratamento ablativo. Por outro lado, implica maior necessidade de colposcopias, maior tempo necessário para orientação pré-teste e informação dos resultados. E o desafio também são os fluxos relacionados à citologia reflexa, garantir que o espécime seja preservado no laboratório para o caso de ser positivo para tipos de HPV diferentes de 16 e 18, seja feita a citologia reflexa, independente de pedido médico e independente da mulher ter que retornar à unidade de saúde. A categoria de barreiras e facilitadores
terceiros, destaco aqui o melhor custo-efetividade no rastreamento organizado. Se for mantida a prática de rastreamento oportunístico ou intervalos menores do que os recomendados, com certeza vai se desperdiçar muito dinheiro. E uma barreira é, na saúde suplementar, a implementação apenas do rastreamento com um teste único, com o teste do NHPV, pode passar uma impressão de menos cuidado. Os fatores têm sido percebidos pelos profissionais de saúde relacionados às mulheres. Então, primeiro, a resistência à mudança, né, de menos testes, maiores intervalos. É um ganho a maior autonomia e privacidade quando é utilizado a autocoleta. Por outro lado, o diagnóstico de uma infecção sexualmente transmissível traz vários estigmas para essa mulher, para a relação conjugal e para aqueles com quem ela se relaciona. Eu ressalto aqui preocupações técnicas relacionadas à qualidade. Primeiro, relacionada à acurácia dos kits comercialmente disponíveis e os processos laboratoriais. Enfim, a preservação do kit, coleta e transporte dos espécimes. Tudo isso é desafio. Além disso, devemos levar em consideração fatores culturais e sociais no processo de implementação. Primeiro, a cultura do papel nicolau é um desafio tanto para mulheres como para profissionais abandonar essa prática. Indígenas, outras culturas e religiões também devem ser consideradas para a aceitação dos testes de rastreamento. Transgêneros e LGBTQIA+, também poderão ter maior acesso ao rastreamento utilizando a autocoleta. E também devemos pensar nas mulheres vítimas de abuso, aquelas sem autonomia, que têm menor possibilidade de escolha e traumas que podem impedir o rastreamento. Trago notícia de um teste de um kit brasileiro, produzido pelo IBMP no Paraná, que é uma instituição vinculada à Fiocruz, que vai permitir a utilização de tecnologia nacional para os testes. E a notícia é que 12 estados já estão candidatos ou em processo de implementação do teste DNA-HPV no Brasil. Para finalizar, deixo aqui algumas mensagens. A diretriz não é a lei, é um conjunto de recomendações de melhores práticas e busca dos melhores resultados e menores riscos para a maioria das mulheres. Cabe ao profissional de saúde identificar as situações individuais não previstas e tomar decisões compartilhadas com seus pacientes, pesando os riscos e benefícios. Para ter sucesso na implementação, deve-se investir em educação direcionada, apoio organizacional adequado e comunicação clara sobre a eficácia dos testes. Obrigado.